E aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse fim de semana começa a temporada do futebol americano universitário, que apesar de ser oficialmente amador, né, universitário, ele é mais profissional que muito torneio por aí, né? Ele tem direitos de transmissão vendido por bilhões de dólares, estádios lotados até 100 mil pessoas, acompanhamento de mídia, público, infraestrutura dos times, nível de treinamento dos jogadores, tudo do mais alto nível, tirando o fato dos jogadores não receberem nada de salário, que é uma coisa que inclusive valia uma discussão. Aliás, estou pensando em fazer mais vídeos sobre esportes universitários americanos, não muitos, mas só alguns. Se quiserem, põe aqui nos comentários aqui embaixo se vocês querem ver, e até eventualmente com alguma dúvida que vocês tenham aí sobre o funcionamento do esporte universitário nos Estados Unidos, tá? Bom, mas falando sobre o futebol americano universitário, como é que funciona? Porque o que as pessoas... O futebol americano está na moda, a galera quer ver tudo, mas muita gente não entende como funciona o futebol americano universitário. O regulamento é uma bagunça. E é mesmo. Então, explicar como é que ele funciona. Na primeira divisão, oficialmente existem duas primeiras divisões, mas para valer uma só, porque é só uma que vale título, né, que o time pode chegar a ser campeão nacional. Na primeira divisão para valer, a FBS, são 130 times divididos em 10 conferências. As conferências como se fossem grupos, 130 times divididos em 10 grupos. Não são 10 grupos de 13 times, não é uma conta matemática exata, né? Cada conferência tem um número diferente de times, são conferências mais ou menos regionais, né? Não são 100% regionais, mas são regionais, não estaduais, são regionais, né? Pegam time de determinados pedaços ali do mapa dos Estados Unidos, e eles jogam 12 vezes ao ano na temporada regular, mais 1 ou 2 jogos de pós-temporada. Então são 12 jogos para definir o campeão. E como é que eles fazem isso com 130 times, 12 jogos? É mata-mata direto? Não, né? Porque senão mata-mata direto tem time que só faz um jogo e já vai embora, né? Você gastou bilhões de dólares ali montando o time e vai embora com o jogo? Não dá. Como é que eles fazem? Bom, existe uma mistura de jogos dentro da sua conferência e fora da conferência. Os times jogam dentro da conferência, jogam ali ou todos contra todos, ou às vezes algumas conferências maiores se dividem em 2 grupos, aí você joga dentro dos seus contra todos os times do mesmo grupo da sua conferência, faz uma final ali. Então, tem cada conferência uma forma, mas você joga jogos dentro da conferência e você joga jogos fora da conferência, né? Então tem alguns jogos que cada universidade marca com universidades de outras conferências. Em geral, as universidades mais fortes buscam confrontos contra adversários fortes da outra conferência. Universidades mais fracas ficam com adversários mais fracos, né? É o que acaba sobrando. Mas como é que eles fazem para definir isso? Acho que um bom jeito de entender seria pensar no futebol brasileiro, né? Porque a gente tem aquela primeira parte da temporada com campeonatos estaduais, em que os times acabam jogando muito contra times do seu próprio estado e os times não se enfrentam muito, né? Você não enfrenta todo mundo entre os melhores times do país, né? Então você só se enfrenta dentro do seu estado, e alguns jogos esporádicos de Copa do Brasil, campeonato... Libertadores, quando eventualmente tem algum time brasileiro no seu caminho, e algumas rodadas do brasileiro. Então vamos fazer de conta que o futebol brasileiro tivesse que definir a sua final, tivesse uma final e tivesse que definir seus finalistas em junho. Então até lá você só teve os campeonatos estaduais e teve aquele comecinho de brasileiro e uns jogos de Copa do Brasil ali no meio, tá? Bom, você vai fazendo os times jogarem, os times vão jogando lá dentro do seu estado, então vai tentando aqueles jogos lá, Flamengo contra Madureira, vai ter no Grêmio contra Ipiranga de Erechim, vai ter lá Santos contra Rio Claro, o Atlético Mineiro contra o Patrocinense, vai tendo jogos ali, né, sei lá, Bahia contra o Vitória da Conquista, os times vão jogando ali e eventualmente tem alguns clássicos regionais. A partir dos resultados... existe um comitê que define, um comitê que inclusive usa auxílio de algoritmo, cria um ranking de quais são os melhores times do país com base nos resultados. Aí você vai falar, mas como é que vai comparar resultado? De fato, é difícil. Então você usa muito o que você já sabe da força que o time tem, e você considera também o peso dos adversários que aquele time enfrentou e qual foi o desempenho que aquele time teve naqueles jogos, não só pelo resultado, mas pelo desempenho em si. Então os jogos vão acontecendo. E claro, quando tem confronto entre times de um estado com o outro, ou de uma conferência com a outra, você também consegue ter um medidor da força ali. Tá. Então vamos fazer conta, estão jogando os estaduais e tem um joguinho de Copa do Brasil ali no meio, entre os times grandes ali, um joguinho de Copa do Brasil e mais aqueles joguinhos do brasileiro. Você vai ranqueando ali.
Então, por exemplo, você vai fazendo um ranking que, para pegar a classificação do Campeonato Brasileiro de hoje, vai, só para não parecer que eu estou inventando, então vai, de repente o Santos, pelos resultados que estão conseguindo, o Santos é o primeiro. O Santos não enfrentou todos os outros times, o Santos está jogando melhor, tem um time bom, teve um ou outro jogo lá nos clássicos, nos estaduais que ele foi bem, né? Nos jogos contra os times da Série A do brasileiro que jogam em São Paulo ele foi bem, jogos contra o time da Série B que tem um pezinho maior que um time sem divisão também foi bem, então Santos em primeiro. Daí fica lá Flamengo em segundo, Palmeiras terceiro, São Paulo em quarto, é a classificação do brasileiro no momento que eu gravo esse vídeo. Então ficou a classificação assim, né? Santos, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Só que daí o Santos vai lá e joga um jogo contra um time do interior de São Paulo que não está em nenhuma divisão, um time mais fraco, por exemplo, o Taubaté. Não, Taubaté nem na primeira divisão tá agora, mas sei lá, um time de São Paulo que não está em nenhuma divisão. O que sobra do Red Bull Brasil? Tá? Red Bull Brasil aí, ninguém sabe ainda o que vai acontecer com o Red Bull Brasil na primeira divisão no Paulista, depois dessa meio fusão com o Bragantino. Pega o Red Bull Brasil que sobrou ali, né? O que sobrou do Red Bull Brasil. Daí vai lá, o Santos, o Red Bull Brasil não tá bem, né? O time que já tá sem divisão ali, tudo. Daí o Santos vai lá e ganha apertado de 1-0 na Vila Belmiro. Enquanto isso, o Palmeiras fez um jogo contra um time de outro estado e o Palmeiras vai lá e ganha do Inter. Daí pensa, bom, e o Flamengo joga um jogo contra um time do próprio estado e ganha do Vasco. Para pegar o placar do último jogo, 4-1, tá? Aí vai lá o Flamengo e mete 4-1 no Vasco. Então o Santos estava em primeiro e ele ganhou o seu jogo, mas ele perde a liderança. Por que ele perde? Porque ele ganhou com muita dificuldade de um time que ele tinha uma obrigação de ganhar com facilidade. Então não é só o placar do jogo que vale, vale também o desempenho que se apresentou em campo. Enquanto isso, o Palmeiras ganhou de um time fortíssimo que é o Inter, e o Vasco e o Flamengo ganhou um clássico contra um time da Série A, um time que é da sua conferência, né, do seu estado, mas é um time forte. Então daí o Flamengo passa para primeiro, o Palmeiras para segundo, o Santos cai para terceiro, por exemplo, hipoteticamente. E essa classificação vai atualizando a cada semana. Então, de acordo com o desempenho dos times, fala, não, esse time está em terceiro lugar, mas chegou lá e pegou um time pequeno, mas meteu lá uma piaba, 5-0. Então tá no lugar certo, tá aqui, quinto lugar aqui, se alguém de cima tropeçar ele ganha a posição, mas não, se alguém de baixo ganhar de um time forte, não, mas 5-0 tá bom, né? 5-0 ele mostrou que tem força, ele não tem culpa que o adversário era fraco. Se você ganha de um time forte, você ganha mais crédito ali, né? Você pode ganhar mais posições. Se você perde de um time forte, você perde um pouquinho de posição, mas não é uma tragédia, né? Às vezes você só cai uma ou duas posições porque normal, adversário forte, jogo fora de casa, faz parte do jogo. Se você perde de um time fraco, você despenca. Você perde lá 5, 6 posições, dependendo do caso, porque você tinha a obrigação de ganhar de um time fraco. Então, assim, seu ranking você não está merecendo uma posição tão boa se você foi lá e perdeu de um time de interior que está na Série D do Campeonato Nacional. Seria mais ou menos assim formado. E esse ranking atualizando rodada a rodada, semana a semana, de acordo com os resultados. Ao final das 12 semanas, você tem lá o ranking. Normalmente eles divulgam só os 25 primeiros do ranking. Não que o ranking são 130 times, mas eles divulgam só os 25 primeiros, que são os times que de alguma forma têm alguma esperança de ir escalando nesse ranking rodada após rodada e chegar. Pode acontecer de um time que estava mal cotado de repente começar a escalar. Por exemplo, vamos pegar um Atlético Paranaense, que muitas vezes não é colocado numa lista de candidatos ao título nacional, entre os melhores times do Brasil. Não é, nem sempre é colocado, às vezes até injustamente. Daí, por exemplo, o Atlético Paranaense chegou no montão de time direito ali. Ninguém tá percebendo muito, porque só estão olhando lá pro time do Eixo, de São Paulo, blá blá. Daí o Atlético Paranaense começa a ganhar de todo mundo no estadual. Ele fala, bom, mas é estadual. Bom, mas o estadual do Paraná tá com um monte de time da Série B, tá com o Curitiba, o Paraná, o Operário de Ponta Grossa, o Londrina, então você vai ganhar jogos na Série B, jogos de times paranaenses que é estadual, mas são times de Série B nacional. São times que no ranking nacional, vai na hierarquia do futebol brasileiro, estariam entre 21º e 40º do Brasil. São times competentes ali. Então vale alguma coisa. Só que daí vai chegar nos jogos interestaduais, né, fora da conferência, o Atlético vai lá e pega o Grêmio, daí empata em Porto Alegre, daí vai lá e pega o Sporting Recife, vai lá e ganha do Sporting Recife, fala, bom resultado, ganhou fora, time tradicional, daí vai lá e pega o Corinthians na Arena Corinthians e empata, fala, time forte, time que está bem cotado no ranking, você empatou fora. Esses resultados merecem créditos, e o Atlético vai escalando
escalando, e eventualmente pode até chegar a ficar entre os 4 primeiros e conseguir uma vaga nas semifinais. Então é assim que funciona, e acontece de algumas universidades que inicialmente nem eram tão cotadas, que saíram ganhando de todo mundo e de repente escalaram lá e saíram lá das 20º posições e semana após semana foi ganhando posição e eventualmente chegaram até a classificar para os playoffs. Os playoffs são quatro times que se classificam, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, semifinal, jogo único, final, jogo único, e daí sai o campeão. Então, é baseado num ranking feito por um comitê e por um algoritmo considerando o desempenho, os resultados e o desempenho dos times em competições com alcance regional e alguns jogos de alcance interregional, alguns jogos de alcance nacional. É assim que eles fazem, é complicado, é difícil. Quais são os parâmetros do comitê, quais são os parâmetros desse ranking? Muita gente não sabe, não entende ou não acredita neles. Acha que tem gente que acha que tem politicagem, sim. E existem certos preconceitos. Digamos se a gente fosse adotar esse sistema no Brasil. É bem possível que houvesse algum nível de resistência a colocar times de fora dos 4 grandes estados, né, dos 4 maiores estados, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, nas semifinais, né. Por exemplo, um Atlético Paranaense, que foi o exemplo que eu usei, ele teria que fazer um esforço extra para provar que não, o meu resultado vale, eu sou bom sim, eu mereço estar nessa semifinal, né. Ou então o Bahia, um time do Nordeste, chegar, ele teria um esforço extra, porque existe uma resistência, existe um certo preconceito contra times desses estados ou contra o nível técnico desses estaduais, existe uma desconfiança. Isso acontece lá também. Tem universidades que são às vezes times muito bons, mas como jogam em conferências menos tradicionais, às vezes não conseguem escalar tanto no ranking porque as vitórias, algumas das vitórias, alguns dos resultados não são levados tão a sério assim. E às vezes soa injusto, às vezes até parece injusto sim. Isso acontece lá sim, tem muito problema lá também. E muita gente, muito torcedor que reclama disso. Tá bom? Mas é isso, espero que vocês tenham entendido o funcionamento. Tentei explicar de uma forma didática. Tem aqui embaixo nos comentários, vou deixar fixado no topo um texto, um link de um texto que eu fiz para o meu blog no espn.com.br, explicando isso por escrito, às vezes fica mais fácil de entender. Eu usei a mesma metáfora do futebol, o texto já é de um tempo atrás, mas acho que vai dar para entender. E se vocês querem ver mais vídeos aí, alguma sériezinha sobre esportes universitários americanos, se inscreva aqui nos comentários, também vou ficar de olho aí, ver qual que é a repercussão, se vocês estão interessados nisso ou não, também não sei, acho que é a primeira vez que eu faço isso. E, bom, se inscreva no canal, clica no sininho, dá um joinha se gostaram, se não gostaram, tá bom? Um abraço, até mais.